Você já reparou como alguns artistas simplesmente parecem perder a essência depois que entram pra Globo? Não é nem falta de talento, porque a maioria ali já provou que tem de sobra. Mas de alguma forma parece que tudo muda, né? O estilo, a liberdade e até a forma de se posicionar. Será que eles realmente pioraram ou só se adaptaram ao sistema da maior emissora do país? No vídeo de hoje a gente vai conferir a parte 2 dos famosos que mudaram depois que foram pra rede do Plim Plim. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. O Eduardo Sterblit talvez seja um dos exemplos mais marcantes dessa tal transformação, nesse banho de Projac, né, que acontece quando alguém migra para Globo. Ele deixou para trás aquele humor mais caótico, muitas vezes politicamente incorreto, e acabou se tornando aí para muita gente um artista bem mais engessado, cheio de cautela hoje em dia. Lá atrás, o Sterblit ele surgiu no Pânico, ainda na Rede TV, por volta de 2008 e não demorou para virar praticamente o motor criativo do programa. O estilo dele, baseado no absurdo, no improviso e em personagens que flertavam com o bizarro, conquistou o público logo de cara. E aí fica difícil não lembrar, né? César Polvilho, Fred Mercury Prateado, Poderoso Castiga, fora tantos outros personagens e quadros que ele ajudou a criar e que deixavam os nossos domingos muito mais divertidos naquela época. Mais ou menos. O Edu, ele era a peça-chave daquele humor raiz, né, que transformou o Pânico, sem exagero nenhum, no programa humorístico mais marcante da minha geração. Claro que junto com esse sucesso todo vieram também várias polêmicas, inclusive uma delas a gente até já comentou por aqui, quando ele criou aquele personagem africano, né, que acabou rendendo até processo. E vamos combinar, né? Um tipo de personagem que, se fosse feito hoje, provavelmente daria uma dor de cabeça gigantesca, coisa que nem passaria perto de ir ao ar aí, para ser bem sincero. Foi nesse período que o Edu ganhou aquela fama de gênio da comédia, só que depois de quase uma década de Pânico, chegou a um ponto em que ele sentiu que precisava buscar novos ares. E aí, em 2017, veio a mudança que pegou muita gente de surpresa, a ida para Globo. E ao contrário de outros humoristas que tentam reviver personagens antigos, o Eduardo ele preferiu se reinventar. Só que na visão de muita gente, essa reinvenção acabou sendo para pior. Agora, também não dá pra gente ser desonesto, né? Ninguém em sã consciência vai dizer que o cara não tem talento. O Sterblit, ele sempre esteve acima da média nisso. Tanto que na Globo, ele mostrou que consegue apresentar programa, atuar em papéis mais sérios, enfim, provar que é um artista bem mais completo. O ponto é que isso não impede críticas. Para muita gente, ele acabou se adaptando demais à linha da emissora do Projac, né? Ficando mais alinhado a certas narrativas que lá atrás ele simplesmente não seguia. O cara saiu disso. Uma sobremesa. Pede moleque. Peraí. Para, na visão de muita gente, acabar se tornando um artista bem mais sem graça, com um tom mais militante, que às vezes chega a incomodar parte do público. E não parou por aí, teve também as polêmicas em que ele se envolveu com pessoas que eram do próprio Pânico, já depois de ter se tornado um nome da Globo. No fim das contas, o que fica é aquela sensação de saudade, né, daquele Edu de 10, 15 anos atrás, que muita gente acompanhava e dava bastante risada. Diferente do Edu, que por um bom tempo chegou perto de ser quase uma unanimidade entre o povão, o Marcos Mion nunca foi esse tipo de artista 100% aprovado por todo mundo. Ainda assim, era um cara que a galera, no geral, curtia bastante. Desde os tempos de auge na MTV, o Mionzeira, ele emplacou quadros e comandou programas que fizeram muito sucesso, principalmente entre o público mais jovem. Como, por exemplo, os piores clipes do mundo. Quem não se lembra, né? São simplesmente lendários. Pausa aí. Meu, tipo o geninho do desenho da She-Ra, acha o nego aí, cara. Ó o cara aqui olhando, meu. Só o cara enfiou a cara na fresta, meu, da porta e tá vendo o Michael Jackson aqui, ó. Bem na tromba do funk aqui, ó. Depois disso, o Mion também emplacou o sucesso na Rede Record com Os Legendários. E não, eu não tô falando
desses homens que sobem a montanha para poder virar um homem melhor. Mas o programa dele na emissora dos bispos, onde ele ficou por anos. Além disso, ainda apresentou A Fazenda e participou aí de outros projetos por lá. Com o tempo, o cara virou um nome consolidado na TV brasileira a ponto de chamar a atenção da querida Rede Globo. E aí, depois de 11 anos na rival, em 2021, decidiu dar esse passo e ir para a maior do país e, na visão de muita gente, acabou ficando mais chato. Sim, o Mion, segundo boa parte do público, ficou difícil de engolir, né? Antes ele até soltava opiniões mais firmes sobre o que rolava no país, hoje para alguns virou ali mais um alinhado ao discurso da gigante brasileira e não parou por aí, né? Ele também vem sendo criticado por querer protagonizar tudo o tempo todo, né? Tem gente que diz que o bichão virou praticamente o pavão da Rede Globo, sem contar aquela entrevista recente com Renato Aragão que para muitos foi bem constrangedora, né? A homenagem ao ex-trapalhão acabou parecendo mais um momento de exaltação dele próprio. Eu quis muito e eu consegui por vários anos era apresentar o Criança Esperança, única e exclusivamente só. E eu juro que é verdade, era só para poder falar que eu estive no seu lugar. A cara do Didi completamente sem entender o que estava acontecendo, parecia até cena de filme, né, de tão absurda. Enfim, no final das contas é mais ou menos isso que o Mion acabou se tornando hoje. Acredite se quiser, mas o Marcelo Adnet já teve a sua fase engraçada na carreira. Assim, não era nada de outro mundo, mas funcionava, né? Tinha o seu valor. Estamos com tudo pronto para o início do jogo, esse confronto histórico, hein, Rafael? Exatamente, confronto histórico, mais confronto do que histórico. É verdade, e dizem aí que se algum jogador se machucar, ele vai ser curado com Gaza. A moeda vai ser jogada para cima nesse momento, o árbitro joga a moeda para cima e os judeus brigam pela moeda. Realmente uma moeda de R$1? Pelo menos era bem mais divertido do que o que a gente vem vendo já há mais de 10 anos na emissora. Na moral, até alguns quadros dele da saudosa MTV eram bons. Respeto l'adversario con il risultato positivo la puta della madre. ¿Qué más en el segundo tiempo? Me cago en la leche de tu madre, cabrón, me pentejo en tu saco, na punheta de mi pica. MTV. Ele tinha aquele humor mais caseiro, né, sem tanta produção, meio pastelão mesmo, né, e isso quando ele foi pra Globo em 2013 acabou sendo meio que podado. Em vez de apostar no improviso e na acidez que fizeram ele ficar conhecido na MTV, ele estreou numa série roteirizada, toda engessada, chamada O Dentista Mascarado. E a parada, vamos ser sinceros, era bem ruim. Como é que os monges tratam as cáries? Fazendo meditação transcendental. Um dos principais personagens que ele desenvolveu na Globo foi o personagem ali caracterizado como Bolsonaro, né? Eu nem lembro se tinha algum nome específico, tá? Muita gente viu esse personagem justamente como uma forma da emissora tentar denegrir o candidato. Minha proposta é clara. Eu vou mudar isso daí. Tá ok? Fato é que o Adnet, mesmo depois de mais de 10 anos na emissora, nunca chegou a alcançar o status de humorista classe A no país. Tá? Ele acabou ficando ali, mas na dele, seguindo o que precisava ser seguido, passou anos na casa, provavelmente recebendo um bom salário, mas sem conseguir engatar uma carreira com tanta repercussão assim. E podem falar o que quiserem, né? Mas essa é a realidade. Acho que se ele andar no shopping aqui da minha cidade, é bem possível que muita gente nem o reconheça. Agora, se ele tivesse mantido aquela essência aí dos tempos de MTV, é bem provável que hoje ele teria uma base de fãs bem maior. Agora eu quero saber de você, né? Qual outro famoso mudou completamente depois que foi pra rede do Plim Plim, pra gente fazer uma parte 3 desse vídeo. Comenta aqui embaixo, até o próximo, tchau!